O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, sexta-feira, dia 13, celebramos a 14ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que falar, com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e o matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho hoje inicia assim, parece que nos colocando um pouco de medo, um pouco de cisma, né? Porque Jesus vai nos mandar como ovelha no meio de lobos, né? Mas nós não podemos ficar com medo e não precisamos ficar preocupados, porque no meio do Evangelho de hoje está escrito assim: não vos preocupeis com o que falar, com o que dizer. Por quê? Porque as palavras que vocês vão usar serão palavras de Deus, serão palavras do Espírito do Pai. É Ele que haverá de falar em vós. Portanto, povo de Deus, a gente tem que ter muito cuidado com isso no nosso dia a dia. Nós temos que ter muito cuidado com o maldito individualismo, egocentrismo, arrogância, achando que com as nossas próprias palavras nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos curar, nós vamos construir o reino de Deus. Não. Se nós temos fé, se acreditamos em Deus, se acreditamos no impulso do Espírito Santo, se acreditamos na sua palavra, se seguimos verdadeiramente a pessoa de Jesus Cristo, nós precisamos usar aquilo que é de Deus. O meramente humano não consegue. Por isso, tem que haver essa mistura fina entre o humano e o divino e o humano. E Jesus veio trazer isso para nós. Aliás, Jesus soprou sobre nós e diz: recebam o Espírito Santo. Somos templos do Espírito Santo. Então, se a gente ficar verdadeiramente próximo daquilo que é palavra de Deus em nós, com certeza, nada daquilo que a gente pensar em fazer em relação à construção do reino de Deus vai ser difícil para nós. Não, nunca, jamais. Mas somente assim, somente desta forma, diante de uma situação tão complicada que possa estar acontecendo, como hoje o próprio Evangelho diz: um irmão entregará à morte a outro irmão, os filhos se levantarão contra os pais, ou seja, é aquilo que nós estamos vivendo hoje em dia. Estamos vivendo um mundo dilacerado, um mundo difícil, um mundo complicado. Mas, de novo, se a gente tiver em nós a palavra de Deus, né? Se nós abrirmos a boca para falar palavras de Deus, com certeza, mais uma vez, nós venceremos todas as adversidades. Eu tenho certeza de que isso vai acontecer.
É preciso abrir o coração, é preciso abrir a vida para que assim essa palavra de Deus possa penetrar em nós e através de nós penetrar no coração do mundo. Povo de Deus, pense, reze, celebre essa palavra de Deus em você, para que você seja esse fermento na massa, essa semente na terra. Deus abençoe, Deus os guarde e que a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com seu manto sagrado. Amém.